Olá, meus queridos companheiros, queridas companheiras. Sejam todos bem-vindos nessa noite, nossa, do Evangelho no Lar. Na nossa reunião espiritual, de reflexões, de cura, de libertação, de transformação. Essas lições vão trazer para cada um de nós mais força, uma conexão maior. Vamos se ligar mais à fonte divina que está sempre a nos auxiliar em sua presença contínua conosco. Sejam todos bem-vindos nessa noite, a nossa família do INEAI, a todos aqui, que essa reunião possa chegar em todos os lares com muita luz, essa luz divina possa envolver cada um de nós na paz. E lembrando também, que a gente vai fazer a nossa festinha de Natal lá do nosso INEAI, Paraíso, e teremos, contar com a ajuda de todos, para a gente poder fazer assim trazer mais um pouco de auxílio às nossas famílias. Em dezembro, a gente vai estar dando a cesta no início do mês, mas a gente vai também contando com todos que possam também abraçar essa causa, como também no ano passado abraçamos junto essa causa, a gente poder fazer mais uma cesta de Natal, cesta natalina, tá bom? Conto com todos. Dentro das possibilidades. E a gente iniciando aqui nosso trabalho, vamos se conectar com essa fonte divina, conectar com o nosso mentor anjo guardião. Basta a gente, ele tem suas tarefas, suas coisas que ele vai fazer, mas basta a gente chamá-lo mentalmente, que ele estará conosco. Vamos ler uma lição de abertura para a gente fazer a nossa oração. Nossos momentos de oração e logo em seguida nosso momento de reflexões no Evangelho. Vamos ver aqui a questão dessa lição, que vai falar sobre o perdão, desta mensagem. Antes dela, vai pegar aquele tópico da mensagem do Pai Nosso, que é, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos lá para a nossa lição. Quando pronunciamos as palavras perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, não apenas estamos à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem. Todos possuímos a tendência de observar com evasivas os grandes defeitos que existem em nós, reprovando, entretanto, sem exame, pequeninas faltas alheias. Por isso mesmo, Jesus, em nos ensinando a orar, recomendou-nos a esquecer qualquer mágoa de alguém que nos tenha causado. Se nos oferecermos repouso à mente do próximo, se não oferecermos repouso à mente do próximo, como poderemos aguardar o descanso para os nossos pensamentos? Será justo conservar todo o pão em nossa casa, deixando a fome aniquilar a residência do vizinho?
A paz é também alimento da alma e o desejamos tranquilidade para nós não nos esqueçamos de entendimento e da harmonia que devemos aos demais. Quando pedirmos a tolerância do Pai Celeste em nosso favor, lembremos-nos também de ajudar os outros com as nossas tolerâncias. Auxiliemos sempre. Se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, conceder-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, aprendemos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam. É interessante essa lição, né? Que trouxe para a gente aqui um auxílio, né? Um auxílio assim grandioso de várias formas de pensamento, né? Falou do pão, né? Como posso estar comendo bem, né? Se o meu vizinho está lá precisando também do alimento. E assim é um exercício, né? Esse exercício de auxiliar o próximo, até no alimento, com o alimento, né? Com as necessidades, é também a gente também alimentar a nossa alma, auxiliando, né? Ao próximo. É igual no exemplo aqui, como citei da água no outro evangelho retrasado, né? Quando a gente vai orar, a gente já está sendo beneficiado, né? Vamos dizer, a água, algo sagrado, a água, né? Que ela vem da fonte maior, fonte inesgotável, né? Do amor de Deus. Quem é o primeiro a ser beneficiado? O copo. Logo em seguida, eu. Assim também a oração vem da fonte inesgotável, que é Deus, né? Já estou recebendo ela e oro pelos outros que estão necessitados, precisando de auxílio aos outros, né? Mais próximo, irmãos, distante, onde for, não importa. Essa radiação, se for com muito amor, com muita sinceridade, né? Com muita irradiação, determinação, essa radiação, ela vai alcançar aonde for e aonde estiver essa pessoa, em qualquer parte do mundo, né? Material, espiritual. Então a oração é algo que vai estar fazendo esse benefício de corrente de luz. É como se a gente se ligar a Deus. Nós precisamos fazer essa ligação com Deus. Ligar aquela tecla on. Às vezes nossa tecla está em off. Em off, estamos desconectados, né? Desligado. Ligar aquela tecla em nós, on. On, a gente está se ligando, né? Deixando se conectar-se. É o que toda a abrangente dessa lição vai nos trazer nessa reflexão desta noite, todos esses ensinamentos, né? De amor, para podermos fortalecer nosso ser, nossas reflexões e nossa paz. Vamos para a nossa oração. Então, nesse momento, né? Fechamos os olhos. Faça um exercício da respiração. Enche o seu pulmão de ar. Retém-se um pouco, depois solte o ar todo pela boca. Deixe a sua coluna o mais ereta possível. Enche o seu pulmão de ar. Retém-se um pouco e depois solte o ar pela boca. Nesse momento, tenta se relaxar-se por completo. Esse exercício da respiração traz o equilíbrio emocional, traz o equilíbrio do corpo, alivia a pressão
coração. Esse exercício deve ser repetido, do exercício da respiração, quantas vezes for necessário durante o dia, quanto tempo for necessário, para relaxarmos. E vamos criar uma união em nosso lar, com os amigos da luz, e mentalmente chamar o seu anjo guardião. Traga ele para mais perto de você. E mesmo que não possa percebê-lo, ele está presente com você nesses instantes. Acolhe essa presença. Acolhe ela. Leve os seus sentimentos, para com este irmão, que vai te ajudar na sua oração nesses instantes. Que possamos, Senhor da vida, conectar-se contigo, deixando ligar-se em nós essa tecla ON, para podermos refletir melhor em nosso ser, em nossas partes de nosso caráter, da paz, da fraternidade, do amor. Que ilumine, Senhor, as nossas famílias, na saúde, bem-estar, na fraternidade. Na cura, no perdão, na reconciliação, na união, na caridade, no amor, em atributos como estes e muitos outros, trazendo para nós o erguimento em nossa alma e nosso ser. Que cada lição absorvida, compreendida, Senhor, sentida, sempre faça parte da reflexão em nossas vidas, para podermos caminharmos melhor contigo. Que ilumine com a sua presença, endereçando a cada um de nós e nossas famílias o recurso necessário do amor, da fé, da luz, dos alimentos da alma. Que esse recurso possa crescer em nossa alma e nosso coração. Porque como nós precisamos, Senhor, de Ti, como nós às vezes estamos ficando meio doentes, com vários problemas de saúde, e não reconhecemos ainda esse despertar da alma, que possa, Senhor, nos auxiliar e ajudar no despertamento da alma, como a gente viste no exemplo de Jesus, com 12 anos de idade, criança ali, buscando os ensinamentos maior e levando esses ensinamentos do Pai para compartilhar com os homens, no templo já adulto, na casa do Pai. Que possa, Senhor, cada um de nós refletir melhor em nosso ser, nessa conexão maior contigo. Só temos que agradecer as bênçãos do alto, que recorrem nesse exato momento, Senhor, em todo o nosso ser, em toda a nossa alma. Que em nome da espiritualidade maior, dos irmãos da luz, da equipe celeste, irmãos celestiais, em nome de Jesus, possa se dar abertura ao nosso Evangelho no lar. Que assim seja. Bom, o exercício que nós fizemos da respiração
é importante para nós poder relaxar. Precisamos relaxar um pouco, né? Aprender a respirar e acalmar todos os nossos sistemas, né? A mente, né? A corrente sanguínea, coração, pâncreas e assim por diante, tá certo? Vamos para a nossa lição do Evangelho da noite. O nome da lição do capítulo 24 do Evangelho. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É gratificante nós estarmos juntos nessa reunião, né, do Evangelho lá, essa reunião espiritual, porque vamos aqui crescendo junto, né? Quanto a gente não está aprendendo aqui neste Evangelho? Candeia sobre o alqueire, porque Jesus falava por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ponha-na ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículos 5 a 15. Então, gente, quando se põe uma candeia, ninguém bota uma candeia debaixo, né, do alqueire, né? Se bota em cima para iluminar. Quando a gente desperta essa iluminação, é isso que a gente vai aprender hoje, começa a ser iniciada, a gente faz muitas reflexões dos objetivos que a gente tem na vida. Reflexões do objetivo. Então isso faz com que a gente tenha mais concentração, mais objetivo para os planos maiores, para os planos divinos, né? Assim a nossa vida começa também a andar mais. Isso é ligar essa tecla on e não ficar em off. Em off seria a gente estar botando a candeia, a luz debaixo do candeeiro, é em off. Como é que se acende uma luz e depois desligamos ela? Não é verdade? Então, quando se acende a luz na tecla on, ela tem que ficar ligada, conectada e não se desligar. Então, quando a gente conhece o bem, começa a conhecer o bem, começa a conhecer as lições do Evangelho, passamos a ter que fazer parte daquela lição em nossas vidas. Trabalhar elas em nós, praticar elas, desenvolver elas. Acaba que agora a gente não vai estar mais coerente com algo que não vai fazer sentido, mas com mais coerência no sentido da vida. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama, ponha-na sobre o candeeiro a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há em secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas capítulo 8, versículos 16 a 17. Aproximando-se-lhe, disseram-lhe os discípulos. Gente, essa questão do aparecer publicamente é a luz que aqui está falando, né? É a luz. Não é o escândalo. Não é a coisa negativa aparecer publicamente. É a luz. A luz é o quê? O que seria essa luz? A luz é o trabalho pelo bem, o trabalho pela caridade, o trabalho de auxílio, o de fazer aquilo que é coerente, né? Da melhor forma. É a forma de auxiliar no bem. Para que tudo aconteça da melhor forma, né? Do bem, para que não cause certas dificuldades maiores. Como a gente está no mundo, né? Mudando para a regeneração, e no mundo de provas e expiações, o que há no mundo de provas e expiações? Expiações e provas, né? O que há no mundo é isso aqui que aqui fala, né? As pessoas obscurecem a sua luz e acaba aceitando
a dor, né? A dificuldade, né? O egoísmo, mal com mal, e assim por diante. Então, acender essa luz, aparecer publicamente, é a mudança na forma do perdoar, na forma de auxiliar e trabalhar. E aquelas coisas que não faz sentido, não ser muito coerente, na verdade. Não tem como ser coerente. Aproximando-se, disseram-lhe aos discípulos: por que lhe falas por parábolas? Respondendo-lhe disse: é porque a vós, outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo tornou pesado. Tá vendo? O coração deste povo tornou pesado. Pesado com o quê? Acostumado com o mal. Acostumado em fazer as coisas não certas, a fazer as coisas erradas. Então foi acostumando com o mal, com desejos do mal. Acabou o quê? Ficando pesado o coração. Não acende mais a luz. Perdeu-se a luz interna. E quando se apaga essa luz interna, nossa, perdemos o vigor da vida, né? Viramos assim, pessoas da guerra, por exemplo, né? E assim por diante. Os seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 11 e 13 a 15. É a lição que eu lembro aqui daquele homem da cólera, né? Do caso da cólera, que pediu a cura e recebeu aquela bênção. Mas logo em seguida, ele não se modificou-se, né? Não trabalhou aquela luz, né? E logo em seguida, acabou usando ainda a forma de atacar uma pessoa mais desfavorecida. Vamos aqui continuar a lição para a gente. Eu vou pegar uns tópicos, tá, desse capítulo. Não vou pegar o capítulo todo da lição, mas alguns tópicos dele. No item 5 fala assim, ó: se pois em sua previdência, né, previdente sabedoria, a providência não revela as verdades senão gradualmente, sempre a desvenda à medida que a humanidade está amadurecida. Para recebê-la, ela as mantém de reserva. Então, sob o alqueire, os homens, porém, e ao se apoderar das verdades, quase sempre as ocultam do vulgo, com o intento de dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Então, gente, quem coloca a luz debaixo do alqueire é quem adquiriu um conhecimento, compreendeu aquele conhecimento, mas é como se não trabalhasse ele, né? Não buscasse compartilhar. Eu ver uma pessoa necessitada e eu não auxiliar aquela pessoa. Tem uma lição até do livro, né? Acho que é livro do Espírito. Uma lição pequena, está até no meu celular aqui, né? Que está aqui na minha frente, mas não tem como eu mostrar agora. Mas assim, em outro momento eu posso mostrá-la. É eu começar a perceber algo. Tem que dar uma esperança ali, né? Alguém precisa de auxílio do Evangelho. Como esse auxílio aqui agora, por exemplo, né? A pessoa precisa ouvir um pouco deste Evangelho que nós estamos aqui juntos fazendo. Então a gente está fazendo o quê? Compartilhando isso aqui juntos, auxiliando uns aos outros, né? Estamos aqui para trabalhar uns com os outros, radiar, né? Auxiliar uns aos outros. Não é querer algo negativo um para com o outro, né? De vez em quando eu ouço uma frase assim, né? Ouvi ela assim, esses dias, né? Uma frase assim, ó: me revigorei, agora estou bom, estou curado.
A todos que me desejaram bem, estou bem. Aos que não me desejaram bem, agradeço por existirem, né? Há uma frase assim, mas eu observei que na realidade tudo está em nós. Tudo está em nós. A gente tem as células boas e não boas dentro da gente, os vírus, bactérias, né? E nós mesmos existem as forças também que atuam para podermos equilibrarmos ou para desequilibrarmos. Segundo o quê? Aquilo que a gente vibra a nossa energia. Então, se eu aproveito as minhas energias ao nascer do sol, né, conecto com a fonte, né, divina, as minhas orações, absorvo já essas energias de Deus para com o meu dia, iniciando o dia, um exercício da respiração, eu já faço esse tipo de trabalho, eu já vou estar mais apto a auxiliar um irmão, uma irmã, uma família, a quem que precisar, a quem necessitar, a quem a gente perceber que a gente vai poder auxiliar. Auxiliar com mantimentos, né? Auxiliar com um pacote de arroz, né? E assim por diante, né? Alimentação, com uma cesta, e assim por diante. Aí ele fala um pouco aqui das religiões, né? Que quase todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo quis penetrar-se o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Então, gente, tá vendo? Só for da fé e ao contrário da observação. Existe aquela questão da fé de você acreditar apenas por acreditar. Porque tem que ser assim. É como se fosse aquela fé que não pode ser questionada. Mas na realidade, aí fala ao contrário da observação. Aí falou da ciência, né? Que observa a fundo, estuda a questão. Quando a gente passa a observar, estudar aquela questão, na observação a gente encontra respostas coerentes. E assim a gente tem que observar. Eu tenho que ler a lição, perceber aquela lição, mas eu também tenho que ver se no meu dia a dia eu possa não estar também contribuindo para algo que às vezes está errado. Ao pegar um objeto, por exemplo, né? Pegar um objeto. Ou ao criar uma situação de eu ver algo que não podia auxiliar. Então, sim, tudo a gente tem que estar observando, né? Quando eu aprendo e como eu posso estar auxiliando melhor a mim, né? E ao outro. Não pode existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há em secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia. E o que o homem não podia ainda compreender na terra lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Olha só, quer dizer que nós poderemos alcançar esses conhecimentos maiores, que ainda não são vistos ainda como certas dificuldades, em outros mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Como é que é essa purificação então? Mudar o nosso sentimento. Jesus falasse assim, né? Sedes perfeito, como perfeito é vosso Pai. Os nossos olhos se abrem, a visão nossa se abre melhor, igual falou aqui, né? Logo no começo, né? Tem olhos de ver, mas não vê. Tem ouvidos de ouvir, mas não ouçam. Por que isso acontece então? Falta da purificação. Essa purificação de mudança nossa. Mas se eu ainda tenho um hábito ainda mais perverso, um hábito mais ainda negativo, pessimistas, né? E me desligo dessa fonte, né? Dessa fonte de Deus, né? Me desligo dele em off, me desligo naquela tecla off. É claro que eu não vou estar purificado. Então, nesse caso, a gente não vai para esses mundos mais adiantados. Ficaremos aqui ainda na Terra sofrendo ainda pela nossa cegueira.
sofrendo muitas questões, né? E a gente já está evoluindo mais ainda. O mundo já está evoluindo muito mais e a gente está entrando no novo mundo de regeneração. Isso significa o quê? Purificar mais, né? Essa purificação, se nós realmente vai modificando nosso ser, nossa alma, a gente vai fazendo o que na realidade? Vamos tendo crédito, possibilidades de conhecer mais, de aprender mais em mundos maiores. Algo que a gente não vai poder compreender tudo aqui, nem entender tudo aqui. A gente vai entender parte de vários pontos. Mas existem alguns outros pontos, né? Que a gente precisa estar mais assim, na vivência dele. E naquela vivência, aí a gente vai estar aprendendo mais ainda, né? Compreendendo mais. Dessa vivência do amor. No item 6 fala uma questão assim para a gente refletir. É de perguntar-se que proveito o povo podia tirar de multidão de parábolas, cujo sentido lhe era oculto. Faz a pergunta. Note-se bem que Jesus somente se exprimiu por parábola sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condição básica da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade. Assim deveria ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele desenvolvia o seu pensamento apenas aos discípulos, por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento das verdades mais abstratas. Foi por isso que ele disse: aos que já têm, ainda mais se dará. Lá no capítulo também, né, do Evangelho, né, capítulo 3, 18, item 15, sei lá, para ir pesquisar lá, né? Então, assim, o Evangelho ele trabalha assim, né? Pega aqui um ponto e também leva a gente a pesquisar no outro ponto aqui também da lição. Então, Então Jesus trabalhava com as pessoas mais ignorantes por parábolas, porque não ia entender, eram coisas abstratas. E realmente há fatos que as pessoas não compreendem ainda, né? É difícil de ter compreensão naquelas questões. E há questões também que alguns se fecham de tal forma, que chama tudo de teoria, né? Que se fecha de tal forma que nada mais pode entrar na sua cabeça, né? Então se fechou. Esses casos assim, quando se fecha mesmo, esse só dá mesmo para falar por questões poucas, né? Por parábolas mesmo. Não está pronto ainda para outras questões maiores. Mas aqueles que já tinham um adiantamento moral e intelectualmente também, esse Jesus já podia iniciá-los, né? Que esses eram os apóstolos. Conhecimento das verdades mais abstratas, né? E ainda falou mais, né? Aos que já têm, ainda mais se dará. Então Por que já tem e jamais se dará? Porque buscou, né? Se despertou, observou, naquela observação, se iluminou, analisou e botou-se a trabalhar, né? Ligou-se essa tecla on e ficou conectado com essa fonte, buscando esse exercício da respiração, da meditação, na lição do dia a dia, aproveitando o dia melhor, né, nas lições da vida e trabalhando. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa compreensão ficava reservada aos tempos futuros. Então, não é tudo que ele revelou ainda para os apóstolos, porque também os apóstolos, né, tinham questões que eles tinham dificuldade de entender, mas ele ia conversando. Eu vos dou um novo mandamento, né? Amai. Mas, Senhor,
não tem já caridade e tal, é amar, como é que seria isso? Amai como eu vos amei. É uma lição diferente, né? Trabalhar diferente. Foram esses pontos que deram, né? Cuja completa compreensão ficava reservada ao tempo futuro. Foram esses pontos que deram margem a mais diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza, tornando compreensível seu sentido verdadeiro. Hoje o espiritismo projeta luz sobre uma porção de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideravelmente. Em suas instruções, os espíritos procedem com admirável prudência. Só abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina de modo gradual e sucessivo, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que for tornando-se oportuno. Fazer-a sair da obscuridade, se a houvessem apresentado completa desde o início, ela só se seria mostrada acessível a reduzido número de pessoas, prejudicando assim a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a alguns privilegiados, nem porque eles colocam a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Os espíritos deixam que cada ideia tenha tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresente outra, a fim de que os acontecimentos tenham tempo de preparar a sua aceitação. Tá aí, gente. Tudo tem um momento certo, ensinamentos da espiritualidade maior, né? Que nos guia, nos orienta. Porque há o tempo da gente perceber algo. Vamos dizer assim, tem algo que a gente está ali já no meio daquela luz, mas a gente não está vendo ainda o que era para ver, porque ainda não estava ainda pronto, né? De perceber as coisas. Então tá, aqui fica essa reflexão para nós, de a gente ver que a importância da gente ficar em tecla on, conectado, ligado e deixar essa luz nossa para trabalhar, refletindo no bem, fazendo as nossas observações e também aqui, e não negligenciar, gente. Negligenciar é a gente obscurecer, né? De novo, né? Ficar em off, né? Negligenciar aquelas questões que, não, isso aqui não é viável, né? Isso aqui não se deve estar fazendo, não deve fazer isso nem aquilo outro, né? Que não é o coerente, que não é o certo. Então não vamos fazer e vamos acertar mais, porque é assim que na verdade vai poder as coisas acontecer melhor. Quantas coisas às vezes não acontecem, né? Na vida que poderia chegar para muitas pessoas, né? Muitos recursos, né? Muitas questões podiam chegar, porque às vezes está ali as questões sendo, né? Movida para outros pontos, que às vezes não estavam coerentes. Então a gente tem que começar a refletir para poder fazer as coisas andar com a engrenagem mais trabalhada, mais perfeita. E isso dependerá de quê? De todos esse conjunto, né? A gente sair da ignorância e se iluminar. E essa iluminação, ligar essa tecla on para com Deus, para que a gente possa fazer aquilo que é o melhor, aquilo que é da nossa questão mais verdadeira e mais pura. Assim a gente vai alcançar outras coisas maiores com Deus e com Jesus. Bom, aqui fica essa lição de reflexão para essa noite de hoje, né? Para nós. Gratidão a todos que estamos aqui sempre, né? Nessa reunião. E muito feliz aqui. Vamos então fazer a nossa oração, né? Para encerrarmos. Então, ao nosso Pai maior, Senhor da vida, que essas bênçãos do alto que vêm até nós como uma fonte de luz que desperta nosso ser,
estamos agora mais despertos, firmes, revigorados dessa luz do bem, que ilumine todo o nosso ser, nossa alma, nossa vida, Senhor. Traga para nós aquela reflexão para que a gente possa auxiliar, já que temos as condições necessárias, auxiliar aquele que precisa, do auxílio necessário que for. Que a gente possa não deixar de lado, quando a gente vê que temos condições e vemos um companheiro que está ali aflito, precisando de um pouco mais, de um auxílio na sua família, no alimento e muitas outras questões. Que possamos não nos fechar, não desligar a nossa tecla, mas deixar ligada e levar esperança, levar fé, trabalho com as nossas mãos, com os nossos pés, com o nosso ser, nossa alma, a todos aqueles que a gente possa auxiliar e trazer para cada um ânimo e vigor, e fé e esperança. Ilumine nossas vidas, nossa casa que nos acolhe, os irmãos da luz que está sempre conosco, que possamos estar sempre com esses irmãos do bem e na luz. Que essas bênçãos da luz caiam sobre as nossas mentes e os nossos lares, como que revigorando as bênçãos de todo o ambiente do lar, de nossas vidas, de nossos filhos, de nossos pais. Só temos a agradecer, Senhor, a contínua bênção que recebemos e até em momentos que a gente não percebe, estar sempre aqui conosco, sempre ao nosso lado. E outros momentos também, Senhor, que a gente ainda ficamos irrefletidos, estás também trazendo algo para nós, mas que ainda nós não percebemos, mas que ilumine, Senhor, para que a gente possa ser mais humilde, como Jesus é, e ser mais amor também. Só temos a agradecer hoje, agora e sempre. E mais uma vez quero agradecer a esse Evangelho, ao encerramento dele. Que assim seja. Obrigado a todos, né? Que tenhamos um ótimo final de semana, com muita luz aí, muita fé em Deus. Que assim seja.